Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar sobre o carnaval. Talvez você possa se perguntar, mas o que é que o carnaval tem a ver com a igreja? O que é que o carnaval tem a ver com questões sagradas? Você vai ver que tem uma relação. E eu queria aproveitar esse momento que nós nos aproximamos e que as pessoas só falam disso, de trazer alguma reflexão que possa contribuir para o entendimento do carnaval, dessa festa e perceber a relação que o carnaval tem com o cristianismo. Mas antes de falar desse tema, convido você que está passando agora pelo meu canal, ainda não se inscreveu, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e os demais com os seus contatos, com as pessoas que você acha que iriam se instruir mais a partir dessas observações, orientações, formação que eu viso postar neste canal. Vamos lá então com o tema do carnaval. Quando chega a época de carnaval, mesmo que você não seja uma pessoa que goste destas festividades, de uma forma ou de outra acaba influenciando, porque todos os meios de comunicação só falam disso. Mesmo que você faça um retiro nesse dia, às vezes se você acessar o seu celular, se você ligar a TV, se você ligar o rádio, se você ligar qualquer meio de comunicação, jornal, revista, você vai ver, ouvir falar de carnaval. Então, às vezes, não dá nem para fugir deste tema que acaba sendo onipresente, ou seja, estando em toda parte. Mas o que eu queria falar nesse vídeo de hoje é um pouco da relação do carnaval com o cristianismo, porque muita gente não imagina que tenha essa relação. Vale lembrar que o carnaval não é uma festa só do Brasil, muita gente pensa que no Brasil o carnaval é só uma coisa brasileira, que só no Brasil que existe. Não é. O carnaval existe na maioria dos países de origem que tem predominância do cristianismo, não só do catolicismo, mas também de outras religiões cristãs, porque existe uma relação intrínseca entre carnaval e o cristianismo. Nós vamos ver por quê. Mas o carnaval, ele é um período, claro, nós sabemos disso, de festejos populares, de festas populares, durante o dia, durante a noite, dependendo, sobretudo nas grandes cidades. E essas comemorações, elas ocorrem todos os anos. Inclusive aqui no Brasil parece que o ano só começa depois do carnaval para valer, porque até então as pessoas saem lá do Natal e já estão se preparando para o carnaval. O carnaval, ele acontece sempre entre fevereiro e março. Você não vai ver carnaval em janeiro, aliás, data oficial, né? Carnaval em janeiro ou em abril, oficialmente. A data do carnaval oficial, ela cai sempre no mês de fevereiro ou no mês de março, começando no sábado e se estendendo até a noite da terça-feira do carnaval, que aqui no Brasil a terça-feira é oficialmente o dia do carnaval, o feriado do carnaval. A gente sabe que há muitas cidades em que o carnaval começa em janeiro e termina depois da Semana Santa ou o ano inteiro. Mas não é esse o caso, eu quero falar das datas oficiais do carnaval e do calendário e da sua estreita relação com festividades cristãs. Então as celebrações carnavalescas, elas deveriam terminar na quarta-feira de cinzas, quando começa o período da quaresma. Porque um dado importante é que, considerado festa profana e quaresma o sagrado, nós temos entre o carnaval e a quaresma um marco delineado com muita clareza, uma fronteira muito visível entre o profano e o sagrado. O profano simbolizado no carnaval, que é conhecido como festa da carne, e por causa disso o nome, e
a Quaresma, que é o período sagrado ou mais sagrado do cristianismo, sobretudo, inclusive, do catolicismo, especificamente do catolicismo. Então nós temos entre o Carnaval e a Quaresma um marco muito claro entre a fronteira do sagrado e do profano, ou do profano e do sagrado, porque o Carnaval vem primeiro. A gente sabe que esse marco, na prática, não é muito respeitado, né? Porque tem muitas cidades que na quarta-feira de cinzas, que é dia de se cobrir de cinzas, de se penitenciar pelos pecados e exageros cometidos no Carnaval, tem muita gente na rua ainda festejando o Carnaval. Então, na prática, em muitos lugares, não é respeitada essa fronteira. Mas no calendário litúrgico, no calendário mesmo civil, existe esse marco, existe essa fronteira, existe essa delimitação entre o profano e o sagrado. Então, o Carnaval, ele é uma festa relacionada ao cristianismo ocidental e que ocorre antes destas celebrações, dessas estações litúrgicas da Igreja Católica, da Quaresma. Os principais eventos ocorrem tipicamente dentro, como eu disse, no período ou fevereiro ou março. Nós vamos ver que tem datas aí que variam entre esses 2 meses, mas que esse calendário é determinado pela Igreja Católica. Então, olha aqui já a primeira influência num calendário com festividades profanas, determinado pelo calendário litúrgico, pelo calendário católico, que é a data do Carnaval. Então, a data do Carnaval leva em consideração esse calendário da Igreja Católica. Por isso que ele é móvel, como as festas móveis da Igreja. Então, aqui você percebe que há uma relação. Não é a sociedade civil que escolhe a data do Carnaval. Ela está relacionada ao calendário romano, ao calendário da Igreja Católica Romana. Essas datas que toda a sociedade, que se celebra em todos os lugares o Carnaval. O Carnaval não é só aqui no Brasil, como eu disse, em qualquer outro país, porque a Igreja Católica ela é universal. Então esse calendário determinado vale para o mundo todo nessas datas. Outra coisa importante de se destacar, o Carnaval, normalmente, ele é uma festa pública, ele envolve desfiles, brincadeiras, e talvez você pergunte, é pecado participar do Carnaval? Participar do Carnaval em si não é pecado, pecado é o que você vai fazer no Carnaval. Pecado é a sua postura. Se você, dependendo da postura que você terá, se você for brincar sadiamente, não há pecado algum nesse gesto. Pecado é aquilo que as pessoas acabam aprontando no período do Carnaval. E isso é que tem que ser levado em consideração. Porque o Carnaval ele é lúdico, ele é uma festa de característica circense. As pessoas costumam usar máscaras, elas costumam se expor mais nesse período. É uma ocasião em que há um extravasamento de sentimentos. A vida também não pode ser assim, levada tão a sério, só com coisas rigorosas. Você precisa se dar o direito também de se relaxar, de ter momentos de lazer, de descontração, mas sempre sadio, sempre com uma postura sadia, sempre levando em consideração que diversão não é sinônimo de fazer coisa errada, não é sinônimo de você se autoagredir ou agredir outras pessoas. Isso é bom que fique bastante claro. Mas é importante também destacar que o Carnaval ele é tradicionalmente usado em áreas de grande presença católica, justamente por causa dessa estreita relação. E aqui eu quero trazer alguns elementos etimológicos para a gente entender um pouquinho desse histórico do Carnaval. As etimologias populares afirmam que a palavra, a expressão Carnaval, ela vem de um latim tardio que significa carne vale, ou, em outras palavras, adeus à carne. Ou seja, porque depois na Quaresma é o período de abstinência de carne.
Então as pessoas se esbaldavam nesse período com banquetes de carne, e porque depois entraria um período de jejum, né, de 40 dias de jejum de carne. Só que isso é uma interpretação que nem todos, é uma expressão, uma afirmação que nem todos concordam, né? Há interpretações, sobretudo dos filólogos, que diz que essa expressão ela tem muito mais relação com a origem italiana da palavra, que também vem do latim, né? Carne levare, que é talvez a origem mais aprovada dessa expressão, que significa remover a carne, que uma vez que ela é proibida na quaresma. Ou seja, tem uma estreita sintonia com aquela afirmação anterior também, né? Só muda a expressão, como vocês podem ver, né? Assim, antes era carne vale, ou vale das carnes, onde a evidência do corpo estava mais presente. Aqui é relacionado mesmo mais à comida, depois à ausência da carne no período da quaresma, que é um período de jejum. Do ponto de vista antropológico, o carnaval ele é um ritual de reversão na qual os papéis sociais eles são invertidos e aí então as normas de comportamento elas são suspensas. Parece que nesse período tudo vale, né? É um período onde as coisas tudo é permitido, então as pessoas se permitem mais nesse período, colocam máscara e por trás das máscaras, isso nos carnavais antigos, como o Carnaval de Veneza, que é muito tradicional o uso de máscaras, né? As pessoas por trás das máscaras, elas se dão a liberdade de agir com mais liberdade, elas se permitem agir com mais liberdade. Agora, eu queria trazer aqui umas datas e curiosidades do Carnaval que eu acho que é importante também a gente conhecer. O Carnaval, e aqui também tem outra estreita relação com as celebrações católicas, o calendário litúrgico, porque o Carnaval ele ocorre 47 dias exatamente antes da Páscoa. E geralmente fevereiro ou março, como eu disse, sempre 47 dias antes da Páscoa. Lembrando que, conforme o cálculo da Páscoa, ocorre sempre próximo ao dia da Lua Nova. Então, no século XXI, por exemplo, a data em que ocorreu mais cedo o Carnaval foi no dia 5 de fevereiro de 2008. Então, neste século, agora, 21, nós temos aí o Carnaval mais cedo, foi no ano 2008. Ele lá no comecinho de fevereiro, porque a festa da Páscoa, no calendário da Páscoa, a Páscoa também estava mais cedo. Então, de acordo com a data da festa da Páscoa, é que move aí, nesse calendário móvel, também as festividades do Carnaval. E aqui outra curiosidade, se nesse século agora que nós estamos, a data que ocorreu mais cedo, o Carnaval foi no dia 5 de fevereiro, no ano de 2008, e aqui vai ocorrer mais tarde, vai ser no dia 9 de março, ou seja, quase mais de um mês de diferença, veja só. Nós tivemos em 2008 o Carnaval 5 de fevereiro, em 2038... quem estiver vivo até lá verá, o Carnaval será no dia 9 de março, um mês depois. Olha a diferença, só para trazer esse exemplo ilustrativo da variabilidade das datas do Carnaval, que pode ocorrer com diferença de um ano para o outro, de um mês de diferença. Essa data também é a mesma de 9 de março de 1943. No ano de 1943, o Carnaval caiu no dia 9 de março. Quem havia nascido já nessa época estava e conseguia fazer discernimento, já viu que o Carnaval nesse ano caiu em 9 de março. E a data considerada mais tardia do século XXI. Assim como a data tardia do século XIX também foi no dia 9 de março. E no ano de 1897 também caiu no dia 9 de março
o carnaval. E além de ter acontecido 2 vezes nesses séculos, 46 anos antes da data que ocorreu, data mais tardia do século XX. Embora seja possível em outros séculos o dia do carnaval não ocorrer a 3 ou 4 de fevereiro durante todo o século XXI, como por exemplo no século XX, a data em que o carnaval ocorreu mais cedo foi no dia 4 de fevereiro de 1913. Então, no século XX, 1913, o dia que caiu mais cedo no século XX foi 1913, 4 de fevereiro. Outra data que é bastante rara o carnaval ocorrer é o dia 29 de fevereiro. E que ocorrerá em 29 de fevereiro somente no ano de 2028. Essa data é raríssima de cair o carnaval. E ela vai cair no ano de 2028, no dia 29 de fevereiro. E essa data ocorreu já, 29 de fevereiro, mas faz muito tempo, né? Ela ocorreu no ano de 1876. Então, ela ocorreu 29 de fevereiro, no ano de 1876, e só vai ocorrer agora no ano de 2028. Ou seja, daqui a 8 anos, não está tão longe assim, né? Mas é praticamente aí bastante tempo de diferença, quase 100 anos, podemos dizer. E aqui eu trouxe uma relação também das datas do carnaval para os próximos anos, né? As terças-feiras de carnaval. Esse ano, então, esse ano de 2020, o carnaval cai no dia 25 de fevereiro. No ano que vem, 2021, o carnaval vai cair no dia 16 de fevereiro. Já deixa marcado aí na sua agenda, se você é uma pessoa que gosta de carnaval. No dia 22, no ano de 2022, o carnaval vai cair no dia 1º de março. No ano de 2023, no dia 21 de fevereiro, no ano de 2024, 13 de fevereiro, 2025, 4 de março. Vou parar por aqui, porque tem uma lista aí de datas de quando vai cair o carnaval, mas só para vocês terem uma noção, que nesses anos aqui de 2020 a 2025, o carnaval vai cair em março só no ano de 2022 e no ano de 2025. Então, as datas que mais caem em carnaval é sempre fevereiro. Fevereiro é sempre o mês do carnaval na maioria dos anos. Agora, tem essa variação também de cair em março. E como é que é calculada a data do carnaval? Como eu disse antes, essa relação com o calendário litúrgico da Igreja Católica, todas as datas eclesiásticas são calculadas em função da data da Páscoa, com exceção, claro, da data do Natal, mas as outras todas são regidas aí pela Páscoa. Então, como o domingo de Páscoa ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que se verifica a partir do equinócio da primavera no hemisfério norte ou do equinócio do outono no hemisfério sul, e a sexta-feira da Paixão é a que antecede o domingo da Páscoa. Então, a terça-feira de Carnaval vai ocorrer 47 dias antes da Páscoa. Sabendo a data da Páscoa, você soma 47 dias, antes é o Carnaval. Como eu disse aí num outro vídeo, acho que o ano passado eu fiz um vídeo sobre a Páscoa e eu falei desse calendário imóvel do equinócio da primavera no hemisfério norte, o equinócio de outono no hemisfério sul. Lembro também que o Rio e São Paulo são as duas maiores metrópoles do Brasil, praticamente, e nessas duas capitais, né, as duas capitais, as maiores capitais do país, tem também o carnaval mais evidente, que é o carnaval tipo exportação, diferente do carnaval do Nordeste, que é um carnaval mais popular, de rua. O carnaval de São Paulo e Rio são carnavais assim, para estrangeiros verem, as escolas de samba, com toda aquela arte, com todo aquele rigor, né, que existe. Então, com seus sambas enredos e outras alegorias, são carnavais mais evidentes, né, que aí o mundo conhece, o carnaval do Rio, por exemplo, que é o mais evidente aí no mundo afora. Então, essas duas capitais trazem um carnaval típico próprio para estrangeiro ver, com todo aquele rigor.
E os sambas enredo, vez por outra, são ocasiões nessas escolas, por causa da sua visibilidade, de ser momentos de protestos, de manifestação, de insatisfações, né? Vez por outra, uma escola traz aí temas que têm como objetivo levar a pensar, levar a rever essas situações todas. E eu queria lembrar aqui que em 1989, um desfile que marcaria o final da década foi o desfile da Escola de Samba Beija-Flor, no Rio de Janeiro, aquela frase famosa do Joãozinho 30, que ele disse: pobre gosta de luxo e riqueza, quem gosta de miséria é intelectual. E aí então ele iria mudar de ideia, porque a escola trazia sempre luxo, e ele queria trazer então no desfile, fazer um desfile sem nenhum luxo. E aí então ele pensou na ideia de um banquete de mendigos para invadir a avenida. Naquele momento o país estava vivendo uma crise bem pior que essa que nós estamos vivendo. E aí ele teve a ideia de trazer o Cristo mendigo. E aí foi chocante, porque quando você coloca elementos sagrados no meio de festas profanas, isso sempre causa polêmica. E o objetivo dele era mesmo causar polêmica. Aí ele trouxe então o Cristo mendigo. A ideia era trazer o Cristo mendigo. Só que teve um problema. A Arquidiocese do Rio de Janeiro, naquele ano, interferiu e vetou o Cristo, porque a propriedade da arquidiocese não permitiu que ele usasse a imagem de Cristo. E o que ele fez então? Ele disse: não se preocupe, eu tenho aqui a solução, nós vamos cobrir o Cristo. E aí foi o que aconteceu, colocou um pano preto em cima do Cristo e uma frase assim que ficou na história, que foi: mesmo proibido, olhai por nós. E aí então esse Cristo, esse momento entrou para a história. Se você procurar aí no Google, você vai ver as imagens da escola de samba na avenida com o Cristo Redentor coberto, dava para ver, porque ele é o Cristo, todo mundo vê o contorno dele embaixo do pano, porque foi proibido pela arquidiocese, e com aquela frase: mesmo proibido, olhar por nós. Agora eu queria lembrar que esse ano é o ano em que a Escola de Samba Mangueira, ela vai trazer também um samba com letra que já está causando muita polêmica. Tem muita gente aí já propagando pelo WhatsApp, falando um monte de coisas da letra do samba da Mangueira desse ano, que também vai trazer novamente um tema sagrado na avenida, do universo sagrado no universo profano. Por isso que causa polêmica, está causando polêmica, que é o tema a verdade vos fará livre, baseado naquela passagem bíblica: a verdade vos libertará. Então o carnavalesco Leandro Vieira, ele imaginou com esse tema, a verdade vos fará livre, como seria se Cristo retornasse nos dias de hoje, vindo do Morro da Mangueira. Essa é a ideia principal. E claro, o objetivo é lembrar, é denunciar. Primeira coisa é lembrar a origem humilde de Cristo e protestar contra o extermínio de pessoas na comunidade. Então, o objetivo dessa letra, desse samba enredo, é um protesto contra os extermínios de pessoas da comunidade. Tanto que a letra, um trechinho da letra é: Senhor, tende piedade, olhai para a terra, veja quanta maldade. Senhor, tenha piedade, olhai para a terra, veja quanta maldade. Quase que um ato penitencial, se você for aí fazer uma comparação do sagrado com o profano, mas é uma letra belíssima. E eu queria, antes de encerrar esse vídeo, trazer uma análise dessa letra por uma profissional da área, uma professora de interpretação de texto, para elucidar os erros de interpretação desse samba, os erros de interpretação que as pessoas estão fazendo por ignorância deste samba.
E ela faz uma interpretação fiel e belíssima desse texto que eu queria deixar a seguir para vocês. Então, antes de encerrar esse vídeo, eu convido você a ouvir o que diz essa professora de interpretação de texto sobre o samba enredo da Escola de Samba Mangueira do Rio de Janeiro. Tenho certeza que depois que você ouvir essa interpretação, você vai ver com novos olhares aquilo que o carnavalesco Leandro Vieira quer propor com este samba neste ano de 2020. Dê uma olhadinha e depois você me diz o que você achou deste samba, da interpretação dessa professora. Boa tarde, meus amores, boa tarde. Aqui estou eu, adoro dar aula. Uma amiga minha me chamou pelo WhatsApp perguntando se eu tinha visto o samba enredo da Mangueira deste ano, que está dando muita confusão, muita gente, muita polêmica, muita briga, muita discussão, sendo acusado de estar ofendendo Jesus, essa coisa toda. Eu não tinha visto. Aí eu fui procurar saber. Ela falou assim, leia, se você não viu ainda, procure o samba, leia a letra e me diz o que você entendeu. Bom, eu sou professora de interpretação de texto, vocês sabem disso. Então eu fui buscar o samba da Mangueira. Aí imprimi. Tá aqui, ó. Tá? Samba da Mangueira. Tá impresso. Para eu analisar junto com vocês os versos do samba da Mangueira. Diz assim: Senhor, tenha piedade. Olhai para a terra, veja quanta maldade. Concordam? Isso a gente pede todo dia. Senhor, tenha piedade. Olhai para a terra e veja quanta maldade, que o que tem de maldade na terra não está no gibi. Mangueira, samba. Teu samba é uma reza pela força que ele tem. Até aí tudo bem, está pedindo para a escola de samba que ela use o samba dela como força para poder, como se fosse uma reza, né? Mangueira, vão te inventar 1000 pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Isso aqui é uma visão do compositor. Ele está dizendo para Mangueira, vão falar besteira sobre você. E já estão falando, é verdade, ele viu. É um profeta esse cara, né? Ele disse que iam falar 1000 coisas, 1000 pecados e estão falando mesmo. Aí ele continua. Eu sou da estação primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Que lindo, adorei, fantástico. Quer dizer, ele comparou, isso é uma comparação, tá? É uma metáfora que ele fala, é uma comparação mental. Eu sou da estação primeira, em vez de ser estação primeira de Mangueira, estação primeira de Nazaré, ele relacionou a Mangueira, o bairro, né, de lá da Mangueira, com a cidade de Nazaré. Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, que são os mais atacados, os mais discriminados, como Jesus foi, né? Ele não disse aqui que Jesus tem rosto negro, e se dissesse não tinha nada demais. Ele não disse que Jesus tem sangue índio, e se dissesse também não tinha nada demais. Ele não disse que o Jesus tem corpo de mulher, porque se dissesse também não tem nada demais, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E Jesus é o Filho de Deus, é a representatividade de Deus na Terra. Foi para isso que ele veio, né? E foi Jesus que acolheu os pobres, os oprimidos, os desvalidos. Foi ele que defendeu Maria Madalena, né? Então, até ali tudo bem. Moleque pilintra no buraco quente. O que é moleque pilintra? Moleque é criança, né? No Rio de Janeiro é criança. Para algumas regiões do país, moleque significa pessoa sem personalidade. Mas no Rio de Janeiro é criança, tá? Então, pelintra é aquela pessoa safada,
Sabe o que é safado? É gasto, não é sem vergonha. Safado não é sem vergonha. É aquilo que é gasto, usado para o mal, que não consegue mais resolver as situações. Então, o moleque safado é a criança que fica no morro avisando os traficantes que a polícia está subindo. Só que os moleques fazem isso, não é em troca de droga. Alguns usam sim, com certeza, mas a maioria é em troca da proteção da família, é em troca de comida, tá? Então, o moleque, desde cedo, ele começa a trabalhar pro lado errado, porque ele não tem educação, ele não tem saúde, os pais não têm emprego e assim por diante. Meu nome é Jesus da gente. Ele não disse Jesus Cristo. Ele disse Jesus da gente. É o Jesus que a gente encontra em outra pessoa. Se eu estou olhando para você e me apiedo de você, eu estou encontrando Jesus nesse meu olhar. Então, Jesus da gente. Minha mãe é Maria das Dores Brasil. Tem até meu sobrenome, Marlúcio Brasil, meu nome. Então, Maria das Dores é aquela mulher que sofre. É a imagem de Nossa Senhora quando ela recebe Jesus da cruz, né? Então, o moleque pilintra que vai trabalhar desde cedo, o negro, o índio, a mulher oprimida, é recebida no colo de Maria Santíssima, Maria das Dores. Gente, que coisa linda. Que metáfora perfeita. Bom, continuando. Enxugo o suor de quem desce e sobe a ladeira. Jesus é ótimo, né? E enxuga e sobe o suor de quem sobe e desce a ladeira. Me encontro no amor que não encontra fronteira, que é aquele amor desprovido de preconceito, é o amor desprovido de raiva, de ódio, de vontade de descontar as coisas, é o amor puro, que é ele que não encontra preconceitos. Procura por mim nas fileiras contra a opressão. Ó, quer dizer, procura o Jesus em quem está lutando contra a opressão, que não quer ser oprimido, porque Jesus foi muito oprimido, né, gente? Muito. Até pegaram ele na cruz, né? Perseguiram ele. E no olhar da porta-bandeira para o seu pavilhão. Vocês já prestaram atenção como que a porta-bandeira roda? Quando ela olha para a bandeira, ela olha com fé, com orgulho. Então você tem que procurar Jesus em quem sente orgulho de dizer que acredita em Jesus. De quem luta por aqueles que são oprimidos, para não serem mais oprimidos. É aí que você tem que procurar Jesus. Eu que tô dependurado em cordéis e corcovados. Corcovados, vocês sabem que é o morro, né? No Morro do Corcovado lá. Então lá você encontra o Cristo Redentor. E nos cordéis, não é bordéis, é cordéis, é livro de versos, então são os versos dos poetas. Você tem que procurar Jesus na arte, nos versos do poeta, na música, na escultura do Cristo Redentor. Que coisa linda. Mas será que o povo entendeu o meu recado? Ele pergunta. Eu acho que não, né, gente? Não entendeu o recado por quê? Porque estão falando que está xingando Jesus. Imagina, está só enaltecendo Jesus o tempo inteiro, só falando que Jesus é maravilhoso, que Jesus está conosco, nos apoiando. Ai, por que de novo cravejaram o meu corpo os profetas da intolerância? Quer dizer, os profetas da intolerância são aqueles que falam em nome de Deus, né? E só sabem acusar, e só sabem morder as pessoas que não falam a mesma linguagem dele. Sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. O verde, né, da esperança na escuridão, ele é resplandecente. Vocês já foram naquelas boates de luz negra
A pessoa entra com uma camiseta verde, um tênis verde, que fala um verde fosforescente, ele brilha. A esperança é assim. A esperança é um brilho para quem se escure, quem está na escuridão. Então você tem que ter esperança. Você não pode perder a esperança de viver. Favela, pega a visão. Então, quando pega a visão, é uma gíria. Quando diz assim, preste atenção, observa. Tá? Então ele está dizendo para a favela, para o povo da favela, o povo oprimido, para o negro, para o índio, para a mulher que é usada, que é abusada, que é morta, que é assassinada, né? Ele está falando para ela também. Favela, pega a visão. Não tem futuro sem partilha. Quer dizer, o futuro não existe se você não partilhar. Não partilhar é dividir. Entendeu? Eu vou dividir a minha sabedoria, o meu conhecimento com você, eu vou dividir o meu pão com você, tá? Então, isso é partilhamento, você vai dividir e depois compartilhar com as pessoas. Você divide os pedaços, cada um vai dar para cada um aquilo que ele está necessitando, isso é partilhar, tá? Agora que veio a grande frase do samba que incomodou. Então não é contra o samba da Mangueira que estão falando, não, que está xingando Jesus, não é. É dessa visão aqui, ó. Favela, pega a visão. Não tem futuro sem partilha, nem Messias com arma na mão. Pegou a visão? Quem está falando contra o samba enredo da Mangueira zangou por causa desse verso. Não tem Messias. Você conhece algum Messias que aponta a arma? Que valoriza a arma? Não conhece? Eu conheço. Faz arminha que passa. Nem Messias de arma na mão. Favela, pega a visão. Eu faço fé na minha gente, quer dizer, ele acredita nas pessoas, que é semente do seu chão, porque são as pessoas que brotam no chão, que fazem crescer a cidade e a humanidade. Do céu deu para ouvir o desabafo sincopado da cidade, quer dizer, tem a batida sincopada do samba, até no céu vai ouvir. O samba da Mangueira como uma prece, pedindo para acabar com essa discriminação, com essa falta de amor, há de subir até os céus, e o céu vai ouvir o samba da Mangueira. Coarei tambor da cruz, fiz esplendor, através da cruz de Jesus, unida com o tambor, quer dizer, a cruz de Jesus significa a mensagem do Cristo. Então, a mensagem dele, com o tambor da Mangueira, subiu aos céus e ressurgi para o cordão da liberdade. Então, através do samba da Mangueira, onde ele exalta Jesus e os ensinamentos de Jesus, há de subir aos céus, e do céu vai descer o cordão da liberdade. As pessoas vão enxergar, as pessoas vão entender que não existe Messias com arma na mão. Entenderam por que estão batendo o pé e xingando o samba da Mangueira? Olha, eu sou portelense, mas esse ano eu vou torcer para a Mangueira. Boa tarde.